Então, boa tarde, boa noite, já tá noite aqui. Então, boa noite, senhoras e senhores. Essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenísia Freire. A disciplina é Artes. Meu nome é Vitor, todo mundo já me conhece mesmo, então isso daí não importa. A gente vai dar continuidade às nossas aulas, que infelizmente tivemos que dar essa parada toda por conta da atual situação que a gente vive passando com essa pandemia toda, né? Mas fazer o quê? A gente tenta dar continuidade aqui. Nosso trabalho de hoje é especificamente com a página 28 do livro didático, mas aí vocês vão receber também uma complementação, um texto que eu mesmo produzi, juntando uma coisa de um texto de outro, e vai ter uma leitura complementar também no link desse vídeo, tá? Que aí vocês vão poder acessar, vão poder conhecer um pouquinho mais a respeito do que nós vamos tratar hoje, que a gente vai tratar a respeito do grafite. O grafismo, a arte de se produzir através do grafite, né? E o que é exatamente o grafite? Grafite é uma arte urbana, é considerada como uma arte urbana. E o que é isso? É aquele tipo de arte que a gente vai ver bastante produzido, bastante difundido, divulgado nas ruas, no meio urbano, nas cidades, nas paredes, nos viadutos, trens, metrôs, nos muros das casas e assim por diante. O texto aqui que tem no livro, ele é pequenininho. Diz assim: século XXI, o grafite tomou conta de algumas cidades no mundo todo. A cidade de São Paulo se destaca no cenário mundial de arte de rua, circulando por entre muros, vielas, avenidas e viadutos. É possível se surpreender com grandes painéis de artistas anônimos e conhecidos, como os gêmeos Magrela, Espeito, Titi Frick, Stevitz. Nesta enorme pintura, vemos a figura de skatista. Essa imagem faz com que você se lembre de outras linguagens artísticas, quais tal. Então, aí você tem uma imagem na página 28, vai ter uma imagem que é um desenho do Stevitz, tá? Mas a gente vai acabar falando do grafite de uma forma mais generalista, falando não somente daquilo que tem em São Paulo, mas principalmente qual foi o processo de construção, de reconhecimento sobre o que é o grafite no mundo, a forma que surgiu e tudo, né? E aí a gente começa pelo seguinte: grafite ele vem do nome grafite, escrito assim, grafite, grafito ou grafite, com TI no final, vem do italiano grafite, e ele significa simplesmente as inscrições feitas nas paredes. Bem, se a gente for parar para pensar assim exatamente, qual foi a primeira forma que a gente tem, qual é o primeiro pensamento que a gente tem quando se fala sobre inscrições feitas em paredes? Que tipo de parede? A gente vai remontar lá para o lado da arte rupestre. O que era a arte rupestre? A arte que foi produzida pelos antepassados, pelo início da humanidade, os povos conhecidos como povos pré-históricos. Eles faziam arte rupestre. Apesar de que naquela época também não se conhecia arte por esse nome, né? Simplesmente eles chegavam, faziam as suas pinturas nas paredes das cavernas, não como uma forma de fazer uma crítica social ou uma maneira de querer mostrar uma beleza estética, algo bonito para que as pessoas pudessem passar e admirar. Nossa, que bonito, que lindo, tá? Não. A forma que eles representavam artisticamente aquilo que eles produziam era simplesmente para que outros povos, outras pessoas que conviviam dentro daquela comunidade ou que viessem depois deles pudessem olhar ali na parede e saber o que estava acontecendo naquele momento ali. Tipo, eles representavam a ideia de caça. Nesse local se encontram muitos javalis. Então, eles representavam lá na parede, dizendo que tiveram uma caça boa, então que é fácil encontrar javalis naquele local, que eles caçavam, que eles faziam, aconteciam e tal, as coisas. Então, a forma que eles representavam a arte rupestre naquela época é completamente diferente do que a gente conhece hoje como a arte urbana, mas podemos dizer, sim,
que os precursores dessa arte urbana, os precursores dessa arte feita nas paredes do grafite, do grafismo em geral, foram justamente os povos pré-históricos, por fazerem as suas inscrições também nas paredes, né? Pronto, então a humanidade ela vai explorar essa pintura artística desde a arte rupestre. E a gente tem o seguinte: nos grandes centros urbanos, encontramos o grafite espalhado em muros, paredes de grandes edifícios, viadutos, no chão, inclusive, ou dialogando com a estrutura da própria cidade. E de que forma é que faz esse diálogo? Como assim? Como assim você pega uma pintura que consiga conversar, que consiga dialogar com elementos que existem dentro da cidade? Por exemplo, de repente você vê um cano saindo de um prédio, de repente é uma pintura que foi feita com a ideia daquele cano ali, da existência daquele cano. Ou então um hidrante que aí é pintado com um personagem de desenho animado. Ou uma caixa de correio daquelas antigas, porque hoje a gente já não encontra muito isso, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente vê muito nos filmes antigos, tal, ou em outros países do mundo a gente encontra aquelas caixas de correio, ou aquelas caixas onde você retira um jornal, coloca uma moeda lá dentro e retira um jornal. E esses elementos que fazem parte do cotidiano das cidades, eles acabam servindo como elementos também para dialogar com o grafismo. Então, enquanto eu vou falando, vai aparecendo algumas imagens aqui do lado para vocês verem mais ou menos como é que funciona isso. E eu vou acrescentar também lá na apostila de vocês, para vocês darem uma olhadinha mais ou menos como é que vai funcionar, né? O grafite ele vai ser muito usado como uma crítica social e é uma forma de democratizar os espaços públicos, levando arte para todas as pessoas. De que forma que a gente faz essa democratização da arte? É o seguinte, a gente sempre teve uma ideia de que os museus eles pertenciam às elites. Sempre, desde muito antigamente, parava para se pensar assim, pô, quem é que frequenta o museu? Quem é que pode ter acesso ao museu? Geralmente as pessoas pensam que para entrar no museu você precisa pagar caro, porque lá tem obras artísticas riquíssimas que valem milhões de reais, milhões de dólares. Então eles não vão deixar a gente, nós, pé rapados, assim, simplesmente chegar e entrar no museu desse para poder olhar aquela obra de arte. E muitas vezes, também como acontecia antigamente, como por exemplo lá no período renascentista, lá em 1600 e caixinha de fósforo, o que é que acontecia? Os filhos da elite, das pessoas que pertenciam à elite, eles tinham cursos específicos dentro da escola, dentro do processo de formação deles, para que eles analisassem obras de arte. E isso é algo que a gente não tem hoje em dia, também é algo desnecessário. Mas meio que essa ideia acabou sendo trazida para até hoje em dia, né? De que modo? Fazendo com que as pessoas não consigam se enxergar. As pessoas que fazem parte da sociedade em geral, das classes C, classe D, classe E, o pessoal que não tem tanto poder aquisitivo, eles acabam enxergando os museus como locais que só podem ser frequentados pelas elites. Tá? Então, apesar de que nós aqui podemos frequentar sim tranquilamente os museus, tem muita coisa bacana que a gente pode aprender por lá, mas essa ideia em relação ao grafite, da democratização desse tipo de arte, democratização desses espaços públicos, faz com que a gente possa simplesmente ter diversas galerias de arte a céu aberto. É como se a cidade fosse um grande museu. Ao invés da gente ir até um local específico, ir até um museu, um local fechado com obras de artistas famosíssimos, valendo milhões de dólares, de reais, não sei o que,
Ao invés de fazer isso, a gente pode simplesmente estar andando no meio da cidade, passar por um viaduto e encontrar uma obra de arte, ali um desenho, um grafite que você vai olhar extremamente admirado, vai reconhecer aquilo através de uma crítica social ou através de algo que possa que você possa reconhecer que faz parte do seu cotidiano, sabe? Ou então você está dentro de um ônibus e o ônibus rodando pela cidade de repente passa por um grande mural que é uma parede de uma casa ou parede de uma empresa ou simplesmente um muro que pertence à prefeitura da cidade, e nesse muro você vai ter lá ele todo grafitado. Esse grafite é uma forma de representação artística. Esses desenhos todos são representações artísticas que, ainda que não faça parte do ideal das elites, do ideal daquele pessoal que tem muito dinheiro, é algo que vai poder ser muito bem reconhecido por todo mundo que vê essas imagens. Vou deixar mais alguns exemplos aparecendo. Vou falando, vai aparecendo um monte de exemplo aqui, que aí vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor sobre o que se tratam essas críticas. Coisas que aconteceram há anos atrás ou que vão acontecendo no cotidiano, no dia a dia da gente, no hoje, que aconteceu ontem. Já tem um grafite lá, um artista do grafismo que chegou e aproveitou um espaço que tem ali no muro e fez um desenho que representa aquilo que boa parte da população está pensando. E o interessante é que é um tipo de imagem que vai conseguir manter um diálogo não somente com os elementos da cidade, mas também manter um diálogo com a própria pessoa que está passando, que está dentro daquele ônibus ali, vai passando, olha e consegue reconhecer, pô, esse tipo de coisa que eu estou vivendo. A crítica social vai muito por esse lado. É esse o tipo de coisa que eu estou vivendo dentro de uma sociedade que muitas vezes os políticos acabam esquecendo da gente, ou então que parte da sociedade acaba sendo racista, acaba sendo preconceituosa de diversas formas. E esses artistas que fazem parte do grafite geralmente são vindos de comunidades também mais pobres. É um pessoal que tem na sua própria vivência, na sua vida, eles têm a ideia do que é ser esquecido pelo poder público. Então, uma forma deles começarem a questionar esse sistema, começarem a confrontar esse sistema, é através da arte. Só que arte nenhuma deve ser guardada para si mesma. A arte deve ser desenvolvida, deve ser mostrada para o máximo de pessoas possível. Então, se você tem lá um viaduto, você tem um muro em que centenas de pessoas, milhares, dezenas de milhares de pessoas passem todos os dias dentro de um ônibus, por que eu não posso chamar a atenção dessas pessoas que estão dentro do ônibus para quando passarem por lá, olhem para o lado de fora, enxerguem o meu desenho, enxerguem a crítica que eu estou fazendo. E aí, inclusive, vai ser por conta disso que muita gente vai questionar se isso se trata de vandalismo ou de expressão artística. Se você vê um muro assim, tá lá, o muro tá em branco, tá cinza, né? Porque a cidade costuma ser muito cinza. E aí, de repente, você tem dentro dessa cidade, dentro desse espaço, a oportunidade de você fazer um desenho, de mostrar, de colocar a sua arte à mostra, né? Mas muitas vezes você não pede, você não é o dono do lugar e não pede para ninguém para fazer esse desenho lá. Então por isso que muitas vezes algumas pessoas consideram isso como vandalismo. E é um tipo de arte que, por não pertencer às elites, por não pertencer ao pessoal que tem dinheiro, eles vão olhar com um olhar meio torto. Vão dizer assim, não, porque a arte para mim é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, não é de repente um desenho de Banksy, não é um desenho dos Gêmeos, não é um desenho de Alex Valauri. Toda expressão artística que busca
mostrar uma realidade é uma arte, é uma obra de arte, é uma forma de expressar a sua arte, é uma forma de dialogar com o seu público. Assim como a gente ouve diversos tipos de música, por mais que eu goste de um tipo de música e você possa gostar de outro, ambos esses tipos são formas de expressão artística. Então, mesmo que você não goste de funk, eu posso adorar funk. É uma forma de expressão artística também, que aí vai envolver tantas e tantas coisas, mas que aí vai ser, de repente a gente vai fazer esse diálogo em outro momento, né? Uma outra coisa que é interessante a gente falar em relação a essa popularização do grafite, a forma como esse grafite ele vai dialogar com as pessoas, é que lá desde o surgimento dele, desde a década de 70, lá nos Estados Unidos ainda, e depois vai passando para outros locais do mundo inteiro, no cafezinho, vai indo para outros locais do mundo inteiro, alguns dos principais, dos primeiros locais, alguns dos primeiros locais que esses grafites vão ser representados vão ser justamente nos trens urbanos, trem e metrô. Por quê? Geralmente os trens vão ligar o quê? Vão ligar a parte mais afastada da cidade para o centro. Quem é que vive nessas partes mais afastadas da cidade? Quem é que vive no subúrbio da cidade? Nas margens. Quando a gente fala sobre margens, sobre marginalização, inclusive a gente já falou sobre isso em outro momento de sala de aula. Quando a gente fala em marginalização, são aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade ou à margem de um determinado ponto central da cidade. Você tem um determinado ponto aqui, digamos que aqui é o centro da cidade, e aí todo mundo que vive nesse entorno, em volta da cidade, vivem à margem dela. Então, o subúrbio nada mais é do que essa parte mais afastada da cidade. Então, esses trens, o metrô, ele vai sair principalmente desses subúrbios, dessas partes afastadas, para o centro. Quem é que mora no subúrbio, quem é que mora nessas partes mais afastadas? O pessoal que tem menos dinheiro, o pessoal mais pobre. Então, dito isso, os grafiteiros, como já tem a sua origem através do subúrbio, eles vão procurar expressar a sua arte nesses trens urbanos, que é uma forma de que as pessoas que fazem parte desse cotidiano, que pegam esses trens todos os dias, eles tenham acesso a essas críticas que são feitas ao sistema. Eles vão ter acesso a essas informações todas que são passadas através da arte. Claro, vai ter gente que não vai entender da mesma forma que outras pessoas. Vai, sempre acontece. A arte, ela depende muito da forma que você interpreta ela. Pode ser que eu enxergue uma determinada imagem e Fabrício, de repente, olhe para aquela imagem e veja completamente diferente. Eu posso enxergar como sendo uma crítica ao governo e ele olhar, como ele tem um olhar diferenciado, como ele tem uma vivência diferente da minha, ele pode enxergar e falar assim, não, na verdade, para mim, a forma que eu interpreto essa imagem é não uma crítica ao sistema, mas uma crítica à própria família, a família mais conservadora, ao tipo de conservadorismo que existe dentro da sociedade. Amém? Mas não é o sistema político, mas é o sistema familiar. Então cada um pode interpretar de uma maneira diferente de acordo com a sua própria vivência. Mas, claro, aquilo vai ser muito... vai ter uma objetividade, vai ser um objeto que eles vão representar, mas o que está por trás daquilo tudo é muita coisa. Então, e aí o grafite ele vai surgir principalmente em duas frentes. Mais ou menos na mesma época, lá no final da década de 60, início da década de 70, vai surgir tanto em Nova York, no Bronx, principalmente, que é um bairro lá em Nova York que tem uma das maiores comunidades negras fora da África, né?
o Bronx, que é um subúrbio, olha o que eu estava falando, é um subúrbio nos Estados Unidos, é um subúrbio da cidade de Nova York. Então, a comunidade que acabou sendo marginalizada, que acabou sendo empurrada para morar nesses locais, é a comunidade negra. E essa comunidade negra que vai fazer com que que vai criar o hip hop. E o hip hop, uma das frentes existentes dele do hip hop é justamente o grafite. É uma forma de, através da arte, através do desenho, eles representarem as críticas sociais que eles tinham ao sistema político, principalmente, à polícia, ao governo, às elites e assim por diante. Né? Então ele vai surgir lá no final da década de 70, justamente para poder fazer esse diálogo entre aquelas pessoas que já vivem ao que a gente chama de margem da sociedade, mas que conseguem manter um diálogo entre si. E tem uma série interessante chamada The Get Down, na Netflix, que ele vai falar sobre hip hop e grafite. Eu vou deixar também o nome direitinho assim para vocês pesquisarem depois, caso queiram assistir. E a partir daí, a partir do Bronx, é que ele vai começar a tomar conta dos metrôs e trens, né? Além de ter nos muros das cidades, vai começar aquilo que vai começar primeiramente nesses bairros mais afastados. Eles também vão começar a circular até entrando em determinados pontos nas cidades, nos centros das cidades. E um outro local em que vai haver uma força muito grande do grafite no seu início vai ser na cidade de Paris, na França. E aí isso vai acontecer principalmente com um movimento chamado Maio de 68, conhecido por Maio de 68, que é um movimento majoritariamente feito por universitários, que por conta de algumas discussões existentes dentro do ambiente institucional, dentro das universidades, eles começam a ser perseguidos por conta de alguns posicionamentos que eles tinham, por conta de uma necessidade de serem reconhecidos, a forma que eles precisam de espaço para estudar, que eles precisam de um ambiente favorável para que eles possam exercer futuramente suas atividades, seus trabalhos e tudo, e eles não estavam tendo esse tipo de oportunidade. Então começava a questionar a direção das universidades. Só que a universidade quis saber de nada, né? Falou assim, não, peraí, vocês estão começando a fazer muita balbúrdia, muita bagunça, vou botar a polícia para descer a cacetada em cima de vocês. Pronto, foi o que aconteceu. A polícia, através das universidades, do chamado pelas universidades, pelos reitores, pelos diretores, a polícia baixou o cacete lá em cima dos meninos, dos universitários que estavam brigando por direitos deles. Eles queriam estudar, queriam condições boas de estudo, mas não estava sendo dado para eles. Então, eles estavam no direito deles. Mas o pessoal de lá da academia, o diretor, o reitor, não estava aceitando isso. A polícia chegou e desceu o cacete neles. Só que eles não recuaram. Falaram, não, peraí, quem está errado aqui são vocês. A gente vai continuar no nosso direito brigando por isso. E aí acontece o quê? Isso vai ultrapassar os muros das universidades, vai sair de dentro das salas de aula, de dentro dos espaços do que a gente chama de academia das universidades, e vai começar a ganhar as ruas. E quando ganhar as ruas, vai agregar, vai juntar também uma massa de trabalhadores. E aí quando ganha as ruas, os trabalhadores eles começam a questionar também os problemas que eles estavam passando dentro das empresas, dentro das indústrias. Né? Eles começam a reclamar por conta das precárias condições de trabalho. Como assim? Excesso de horas trabalhadas, não tinha um equipamento para poder trabalhar direito,
Os patrões, eles pressionavam muito eles para produzir, só que não dava condições, o local era ruim para eles trabalharem, o salário deles era muito baixo, e eles começaram a se revoltar também. Então, juntou o universitário de um lado que estava revoltado com os reitores, juntou os trabalhadores de outro que estavam revoltados com seus patrões, a galera se juntou e falou, vamos descer o cacete nesse povo. E aí, essa história toda foi para falar o quê? Que o grafite acabou se tornando um dos meios de propagação, um dos meios de você divulgar aquilo que estava acontecendo. Então, os muros das cidades de Paris se tornaram grandes cartazes a céu aberto, para qualquer pessoa que passasse por lá olhasse, visse o que estava escrito ali, ou visse os desenhos que estavam feitos ali, e conseguissem olhar para aquilo e reconhecer que era o que eles estavam passando também. Então, é uma forma de dialogar com as pessoas que estão passando todos os dias ali, né? E pronto. É isso. Então, Nova York e Paris que foram as duas principais cidades que começam esse processo do grafite e depois vai ganhando o mundo. E aí a gente vai ter dois tipos principais de grafite. O primeiro é o spray art, em que é uma valorização muito maior do desenho, tá? Utilização de bastante cores, tudo. Tem signos não são os signos do zodíaco não, tá? Câncer, peixe e tal, não. Signos, a ideia de signo, de significado, de símbolos, a simbologia, as imagens em si. Signos, palavras ou frases de humor rápido. Alguns exemplos aparecendo aqui também. Aparecendo aqui também, para vocês verem. E aí então são diversas imagens, diversos desenhos que vão ter sempre, na maioria das vezes, vão ter um toque de humor também, uma forma para poder fazer com que as pessoas prestem bem atenção àquilo que está sendo colocado dentro dessas imagens. Um outro tipo, além do spray art, é o stencil art. O stencil é um cartão com formas já recortadas, que ao receber o jato de spray, ele vai, a tinta, através desses orifícios, vai formar um desenho que já está ali pré-produzido. Vai surgir esse desenho na parede. Esse tipo de arte é uma arte um pouco menos livre do que o spray art. O spray art ele vai muito de acordo com a ideia do próprio criador. Quem criou, muitas vezes, vai ter um tipo de traço único, e aquilo ali pode ser basicamente um desenho único. Dificilmente vai ser repetido, ou pelo menos se ele tentar repetir esse desenho em algum outro local, provavelmente vai ter alguma diferença para o desenho anterior. Já o stencil art, não. Se você já tem uma figura pré-produzida, se você já tem um desenho ali feito, simplesmente vai jogar o spray por cima e o formato que vai ter ali já vai aparecer na imagem, né? É como se vocês pegassem uma folha de papel, colocasse sobre se pegasse uma folha de papel, você recorta, digamos, uma estrela, recorta qualquer figura que vocês queiram recortar, vocês recortam ali e pronto. Coloca sobre outro papel, e aí quando você for passando a caneta por cima, quando for riscando ali, vai surgir sobre esse papel uma determinada imagem. Aquela imagem dali, se você pegar esse papel anterior e colocar em outro local, vai sair a mesma imagem, assim por diante. No máximo que vocês podem mudar são as cores, mas o desenho em si, através desse stencil, vai ser basicamente o mesmo. É como se fosse um molde. Através desse molde vão sair vários desenhos iguais. Então, esses são os dois tipos principais, existem outros também. E
para finalizar, como é um apanhado mais geral em relação ao grafite, a gente não vai entrar em muitos detalhes, não vai falar muito dos artistas em si, porque senão a gente ia ter dias falando da mesma coisa. Aqui no Brasil, um dos principais nomes do grafismo é um cara chamado Eduardo Cobra. O Eduardo Cobra, ele tem o recorde no Guinness Book, que é o livro dos recordes, em que ele fez um painel para as Olimpíadas do Rio 2016. 2016? Foi, 2016. As Olimpíadas do Rio, em 2016. Ele fez um painel que se chamou Povos Nativos dos 5 Continentes. E aí foi um painel com 15 metros de altura e um total de 170 metros de largura. Claro, quando a gente fala em grafite, geralmente a gente pensa assim, não, o spray, né? Pode você pegar, passar o spray. Ok. Mas o grafite ele pode ser utilizado, pode ser feito também de outras formas. Nesse caso mesmo, ele usou diversos galões de tinta. Ele teve a ideia original do desenho, mas outras pessoas fizeram parte também da pintura, senão já pensou o bichinho pintando tudo sozinho lá. 170 metros de largura, 15 metros de altura, o bichinho ia sair. Ia começar na Olimpíada de 2016 e acabar na Copa de 2022. 18, 24, 22, 2022. Eu sou muito fã de futebol, então já sabe, né? E então ele tem esse recorde no Guinness Book com esse maior painel, esse maior grafite do mundo, que é esse painel chamado Povos Nativos dos 5 Continentes, que inclusive vai ser uma das atividades que vocês vão ter para resolver. Ok? Basicamente é isso, galera. A aula é só isso. A gente continua depois falando sobre outras coisas. Tá. Se vocês gostarem da aula, deixa o like. Não, brincadeira, não precisa disso. Não. Mas se tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Se vocês preferirem uma outra forma de aula, de a gente tentar manter um pouco mais de proximidade também, vocês deixam mensagem aí, que aí a gente entra em contato, faz algum tipo de contato para poder resolver isso direitinho, todo mundo junto. Beleza? Valeu, falou. Tchau, gente.